Namastê. Meu nome é Marta Paz, eu sou professora de yoga há 15 anos e sou também consteladora familiar. E eu fui convidada aqui para fazer uma explanação sobre o chakra da garganta, o Vishuddha Chakra. Os chakras são centro de força e centro de acumulação de energia. Prana. No yoga a gente fala que prana é energia vital, que a gente absorve através do ar, através do sol, através do alimento. E essa energia, o prana, é armazenada nos chakras, nos vários chakras que a gente tem no nosso corpo energético, e através dos plexos nervosos, essa energia dos chakras vai percorrer esses plexos nervosos e vai se direcionar às glândulas. Então vai poder ativar essas glândulas, equilibrá-las. E essas glândulas que podem ser o pâncreas, pode ser as glândulas sexuais, a tireoide. Então, o Vishuddha Chakra está localizado aqui na garganta e ele está relacionado no plano físico com a glândula tireoide, que é uma glândula em formato de borboleta, que fica aqui um pouquinho abaixo desse pomo de Adão. Está relacionado também com os ouvidos, com os maxilares, né, com toda a região da garganta. Então, as doenças ocorrem quando há uma deficiência de energia nesses chakras. Então, há também uma deficiência de energia indo para as glândulas, e as glândulas, então, começam a funcionar de forma deficiente. Ou ficam muito ativadas, ou ficam pouco ativadas. E isso pode provocar, né, vários sintomas, tanto físicos como psicológicos. Então, a região da tireoide, né, a glândula tireoide e o chakra, Vishuddha Chakra, falam de expressar, da forma como você expressa as coisas que você acredita para o mundo. A forma como você fala, a forma como você ouve o que as pessoas falam, a forma como você se posiciona no mundo. E a glândula tireoide, ela está muito ligada com algumas disfunções, né? Por exemplo, uma doença chamada hipotiroidismo e hipertiroidismo. Né? A hipertiroidismo é quando os hormônios estão sendo injetados, os hormônios da tireoide estão sendo injetados em muita quantidade no seu corpo. E o hipertiroidismo pode provocar taquicardia, problemas relacionados ao sono, pode estar relacionado com falta de concentração, de muito dinamismo, uma forma muito grande de você estar agindo. E o hipertiroidismo, que é quando a glândula já traz para o seu corpo pouco hormônio. E aí geralmente são os sintomas contrários de quando é muito, né? Então, falta de ânimo, um certo estado depressivo, fadiga, ganho de peso, uma certa preguiça. Então, todos esses sintomas estão relacionados quando a tireoide está com uma função desregulada. E como nós vimos, a energia que vem do chakra da garganta e vai até em direção da glândula tireoide, essa energia, ela tem que estar, tem que levar um equilíbrio. E quando que essa glândula e quando que essa energia trazem desequilíbrio para o seu ser?
principalmente tem 3 formas. A primeira é quando você fala e não faz. A segunda é quando você faz alguma coisa e não tem coragem de falar que fez. E a terceira é quando você não sabe falar não. Então, primeiro sintoma, vamos dizer assim, né? Você fala, mas não faz. Isso traz muito frustração, muito sentimento de culpa, muito sentimento de que não dou conta de fazer. Por exemplo, a velha história da dieta na segunda-feira. A pessoa se propõe a fazer uma dieta na segunda-feira, fala para todo mundo que vai começar a fazer essa dieta, cria uma certa expectativa em si próprio e chega a segunda-feira, a pessoa acorda, vê alguma coisa que não faz parte da dieta que ela programou, mas não dá conta, vai e come. Então, olha como que isso traz uma angústia para a pessoa. Ela vai se sentindo muito incapaz de realizar as coisas. Isso é um exemplo pequenininho, né? Então, o que acontece? Para a pessoa não desequilibrar esse chakra, para ela não falar uma coisa e não fazer. Tem 2 coisas que ela pode fazer. Ou ela faz, ela se propõe realmente a estar compromissada com o que ela se propôs, ou então ela não fala. Ela pode até começar um regime na segunda-feira, mas ela não fala nem com as pessoas, nem com ela mesma. Na segunda-feira ela vai e fala, olha, eu vou começar a me alimentar melhor na segunda-feira, nesse dia. Então, essa é uma forma de você estar sempre de acordo com a verdade com o que você está falando, com o que você está se expressando. Outra coisa é quando você faz e depois não tem coragem de falar. Isso é óbvio que é uma inverdade para você, é uma mentira. Na verdade, você está fazendo uma coisa que o seu coração não quer que você faça, né? Então, nesse caso, é realmente entender, ter um maior entendimento do que está fazendo, levar consciência para o que está fazendo, para depois não se arrepender e não ter esse sentimento novamente de culpa, de que não fala a verdade, que é uma farsa, né? A terceira coisa que você pode fazer para ajudar a equilibrar o seu chakra é aprender a dizer não. Porque essa palavrinha é uma palavrinha mágica. A maioria das pessoas não sabe falar o não. Porque o não é quando você simplesmente fala com a outra pessoa que naquele momento, que naquela circunstância, você não quer fazer o que a pessoa está te pedindo ou está te propondo. E isso vai muito com a aceitação que a gente tem da gente mesmo, né? Quando eu me aceito, eu entendo que falar não é estar me empoderando, fazendo as coisas que eu acredito. E o meu não para uma outra pessoa pode ser que a pessoa não aceite. Mas se ela não aceitar, aí já é um caso ela a pensar. Porque você falando o seu não, você está falando a sua verdade. E um não, gente, não precisa ser um não agressivo, né? Um não ríspido. Você pode falar o seu não com clareza e tranquilidade. Eu aprendi a falar não dessa forma, clara e tranquilamente, e eu comecei a entender que as pessoas te aceitam mesmo assim, né?
Então, essas três coisas são atitudes que você tem que tomar para o seu chakra da garganta não se desequilibrar, né? Como a gente está falando muito do lado energético, né, do lado mais sutil, porque esse lado energético mais sutil estando equilibrado, a energia vai equilibrada pro chakra e para a glândula da tireoide, e aí os sintomas físicos provavelmente vão diminuir e vão se tranquilizar. Mas um sentido mais sutil ainda do chakra da garganta é você expressar a sua verdade mais ampla, mais plena. E o que quer dizer isso? É você falar sobre o que você acredita de verdade, sobre o que você veio fazer nessa vida, qual é a sua missão nessa vida. E a partir do momento que você encontra essa missão, esse propósito, que no yoga a gente chama de Dharma, então esse chakra vai ficar feliz, vai ficar equilibrado, vai ficar super tranquilo. Aí você vai me falar, mas como que eu vou encontrar esse meu Dharma, esse meu propósito? Eu vou te falar que não é uma coisa realmente muito fácil, não. Mas a melhor ferramenta para você saber sobre esse propósito é o autoconhecimento. É você se conhecer, é você entender as coisas que você faz, entender o jeito que você entender como você se sente com relação às situações. E aí, o que te dá prazer na vida, o Dharma, o propósito de vida, está muito ligado ao que te dá prazer, ao que você faz com muita alegria, aquelas coisas que você faz que o tempo passa e você nem vê. Então, o propósito de vida, esse Dharma, é a ferramenta para você conhecê-lo, entendê-lo, é o autoconhecimento, né? E aí o autoconhecimento, você tem várias ferramentas para esse trabalho, né, de interiorização, de você saber quem você é, o que você veio fazer nessa vida, por que você está aqui nessa existência, né? Quando me pediram para falar desse chakra, eu fiquei super feliz, porque esse chakra foi uma coisa que eu trabalhei muito na minha vida. Quando eu era adolescente, eu era muito tímida mesmo. Eu não falava, eu não dava minha opinião, eu ficava sempre em cima do muro. E eu fui me tornando uma adulta assim, retraída, tímida, que não tinha o que falar. Pelo menos eu me sentia assim, que eu não tinha nada de valor para falar para as pessoas. Isso, obviamente, me deixava muito triste. Quanto mais tímida, mais triste. Quanto mais triste, mais tímida. E assim, virou um ciclo. E como que o meu corpo falou para mim sobre essa angústia e essa timidez como um desequilíbrio? Com dor de garganta. Então, eu tinha dores de gargantas repetitivas na minha adolescência, depois quando eu fui ficando adulta, e até uma certa idade eu tive muita dor de garganta, muita. E eu não entendia, né? Tomava um remedinho, tomava chupava Cepacol, que antigamente usava, né? E fazia gargarejos, melhorava. Passava um pouquinho o tempo, lá vinha a dor de garganta novamente. E isso foi se tornando muito repetitivo. Quando eu fiz 40 anos, eu me sentia totalmente desvalorizada, assim. Eu não tinha fala,
eu não tinha opinião, a minha autoestima estava muito baixa. E eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento através do yoga. E eu comecei a praticar yoga, né? Isso eu tinha uns 30 e poucos anos, comecei a praticar o yoga. E essa prática foi me trazendo muito equilíbrio, muito entendimento de mim e das coisas que aconteciam na minha vida. Então, eu através da prática do yoga, eu trabalhava muito essa região do pescoço, né? A prática do yoga, a gente trabalha sempre alongando e contraindo a tireoide e as outras glândulas também, através dos asanas, as posturas do yoga. E eu comecei a, assim, observar que eu estava me tornando uma pessoa mais autoconfiante, que eu estava começando a falar mais, começando a ser não tão tímida. E quando eu fui fazer um curso de formação de yoga, que eu percebi que o yoga era o meu propósito de vida aqui na Terra, que eu tinha vindo com essa missão, ensinar yoga. E como eu era muito tímida e como eu era muito retraída, a questão de ser professora, de expressar, de ensinar, de mostrar o que o yoga podia fazer para as pessoas, essa questão, é lógico que a princípio eu fiquei bem assim, falei, não, eu vou fazer esse curso de formação, mas eu não vou dar aula não. Eu vim só para me aprofundar, foi a minha primeira fala nesse curso de formação. Mas, à medida que eu fui fazendo o curso, à medida que eu fui entendendo tudo que se passava comigo, eu comecei a falar sobre yoga para as pessoas. Eu comecei a contar, eu estou fazendo yoga, eu estou amando fazer yoga. Eu estou descobrindo no yoga coisas muito importantes para a minha vida. Comecei a falar sobre yoga e depois eu comecei a dar aula e falar mais, e me expressar e contar para as pessoas. E como eu acho que o meu chakra se equilibrou tanto que as dores de garganta sumiram, o mal-estar de falar com as pessoas sumiu. Eu me tornei uma pessoa super comunicativa, entendendo que a verdade que a gente fala para o outro é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E então eu realmente acho que meu chakra da garganta se equilibrou. E aí eu parei de ter dor de garganta, as dores de ouvido que às vezes eu tinha também pararam. Então, meu ensinamento, né, se eu posso dizer assim, de hoje, é o seguinte: percebam como vocês estão expressando as coisas que você acreditam. Percebam se o que vocês falam é realmente a verdade de vocês. Se você fala essa verdade com tranquilidade e clareza. Se tudo o que você quer expressar para o mundo, você está fazendo. Se você está expressando tudo o que você quer para o mundo. E aí você vai entender o modo desse chakra agir e você vai poder então curá-lo e fazer a expressão da sua verdade não só pela fala, mas pela sua vida. Agora eu vou falar um pouquinho mais de mim, né? Eu tenho esse curso de formação que eu acabei de falar para vocês, e é uma coisa que eu amo fazer, é dar aula de yoga, é falar sobre a filosofia do yoga, é falar sobre
todos os benefícios que o yoga pode trazer para a sua vida. A parte de constelação familiar agregou muito para mim. Eu faço atendimentos com bonecos e com grupos, e tenho agora atendimentos online. Eu amo o que eu faço e por isso eu me expresso com muita verdade sobre isso tudo. E gostaria então de agradecer a atenção de vocês. Espero ver vocês mais aí. Namastê!